Seus olhos enganam você. Veja estes círculos, parecem se mover, mas ao colocar uma grade atrás, percebe-se que estão totalmente imóveis. Quando as cores piscam rápido, seu cérebro percebe movimento. Se cores piscando podem te enganar, em que mais você pode se enganar? Essa ilusão é visual, mas essas distorções podem ocorrer em todos os aspectos da sua forma de pensar. Sua percepção pode ser influenciada sem que você perceba. Por exemplo, a ciência aponta que uma dessas curvas é a mais bonita. Consegue adivinhar qual? Vou te dar 3 segundos. Esta aqui. Estatisticamente, a maioria de vocês provavelmente escolheu esta aqui, mas não é realmente por causa de alguma forma objetiva e mensurável de beleza. Muitos pensam que beleza e design seguem regras universais como a linha da beleza, mas na verdade é tudo bem mais bagunçado. E isso realmente importa porque a beleza não é apenas um debate abstrato para filósofos ou críticos de arte. Nossa percepção de beleza é uma ferramenta de influência. Seja para vender algo ou mudar o que você acredita, moldar sua percepção é uma forma poderosa de manipulação. Neste vídeo, vamos ver de onde vieram essas regras de beleza e por que talvez não sejam tão universais quanto dizem. Você também vai entender como definir beleza para si mesmo. Esses truques visuais se aplicam à vida real, em layouts de design gráfico ou monumentos antigos como o Partenon. O Partenon é uma estrutura muito incomum porque parece ser feito de várias linhas retas, mas na verdade é composto quase totalmente por curvas. Os projetistas do Partenon sabiam que se o templo fosse feito de linhas perfeitamente retas, pareceria que a estrutura estava afundando e daria uma sensação muito estática. Cada elemento horizontal do templo se curva para fora e as colunas se curvam para dentro, em direção ao centro. Até mesmo as próprias colunas são curvas, elas se expandem um pouco para fora no meio. A estrutura pareceria errada se os projetistas não tivessem feito isso. A imagem exagera as correções ópticas do Partenon para facilitar a visualização. Na verdade, os ajustes são bem mais sutis. Até o espaçamento das colunas muda. As colunas dos cantos ficam um pouco mais próximas entre si que as do meio. Os designers entendem como criar algo que simplesmente parece certo, mesmo que as medidas não batam. Eles sabem que o seu cérebro tenta entender o que vê de maneiras muito estranhas. Vamos voltar e analisar se isso se aplica à linha da beleza e se ela é mesmo a curva mais bonita. Na década de 1750, William Hogarth decidiu que essas linhas serpenteantes eram as mais belas pela forma como guiavam o olhar em um fluxo contínuo, quase como um 8. Curiosamente, Hogarth não tinha motivo para afirmar que essa era a curva mais bonita. Ele apenas decidiu isso e ninguém questionou. A opinião dele acabou influenciando a arte, o design, a escultura, a caligrafia e até mesmo o paisagismo por vários séculos. Não acho que ele estava totalmente errado, pois as curvas podem ser uma ótima ferramenta de composição. O que não entendo é porque ele insistia que essa linha era a mais bonita. Nesse momento, os alarmes de besteira começaram a soar na minha cabeça, tornando tudo ainda mais estranho. Cerca de 150 anos depois, o pintor americano Henry Poor relacionou a linha da beleza à curva ideal da lombar de uma mulher. Mas aqui vem a parte mais surpreendente. Henry Poor alterou o formato da linha da beleza supostamente perfeita para adequá-la à sua visão de bumbum ideal. Se sobrepusermos a linha da beleza de Hogarth à de Poor, elas nem são a mesma curva. 100 anos depois, cientistas constataram que a nova linha da beleza de Poor correspondia à curvatura lombar ideal da região inferior das costas femininas. Esse bumbum seria o ideal evolutivo para a gravidez, pois ajuda a deslocar o centro de gravidade da mulher de volta sobre os quadris durante a gestação. Isso reduz o esforço ao se curvar para procurar comida. Gostávamos dessa curva porque indicava fertilidade. Nesse momento, eu estava cético. Não acredito que esses estudos revelem muito sobre estética. O que eles realmente revelam é que se você der a um homem uma bolsa de pesquisa e um interesse vago por beleza, ele vai encontrar um jeito de estudar o bumbum das mulheres. Aqui está uma verdade do ponto de vista de um designer. Vamos primeiro abordar o óbvio. Os bumbuns femininos são tridimensionais, enquanto o padrão de beleza é bidimensional. Por isso, a ideia de curva perfeita não faz sentido, já que vivemos em 3 dimensões, não em uma folha plana. Se eu girar a curva, mesmo que só um pouco, ela já fica com um formato diferente.
Se você olhar rapidamente o traseiro de uma mulher, o formato dessa curva depende da postura, do movimento e do seu ponto de vista. Nunca é estático. Quando as pessoas comparam a linha da beleza com a curva da lombar ideal de uma mulher, de qual versão estamos falando? Ela está em pé, reta? Como está a iluminação? O que acontece quando ela vira o corpo levemente? Essa curva está mudando o tempo todo. Tentar atribuir uma regra universal a algo que literalmente muda a cada movimento é impossível. Os designers de carros dedicam todo o seu tempo a entender como curvas compostas interagem no espaço 3D. Quando alguém diz, é só usar essa linha de beleza, ignora o rigoroso treinamento dos designers profissionais. Fazer algo parecer bonito de um ângulo já é difícil o suficiente, mas fazer algo parecer bonito de todos os ângulos no espaço 3D é quase impossível. Se beleza fosse só seguir regras, não haveria tantos carros feios nas ruas. Eu tenho alguns amigos que são designers de carros e você vai vê-los se agachando e balançando a cabeça para cima e para baixo como algum tipo de coruja estranha. É estranho, mas eles observam a realidade se curvando sobre um paralama arredondado. Ainda assim, isso não aborda um ponto importante. Um experimento de anos atrás mostrou que a linha da beleza era considerada a mais bonita pelas pessoas entrevistadas. Fiz a mesma enquete no meu Discord. Não é exatamente revisado por pares, mas de fato, a linha da beleza ficou em primeiro lugar com uma margem bem ampla. As pessoas consistentemente escolheram ela como a curva mais bonita, assim como no estudo publicado. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se tem uma coisa que aprendi na minha carreira de design, é que a beleza não é algo programado no nosso cérebro. Ela é moldada pelo contexto, familiaridade e truques psicológicos que designers usam constantemente. Aqui vai um teste rápido. Escolha um desses círculos. Você deve ter escolhido o do meio por dois motivos. Primeiro, ele é azul, mas isso é tema para outro vídeo. Mais importante, ele está no centro. Somos atraídos por coisas equilibradas. Esse efeito também surgiu no Pokémon GO. Os jogadores foram convidados a entrar em um time, e o azul, exibido ao centro, tornou-se muito mais popular que os outros dois. Pode ter sido por causa do pássaro, da cor azul ou da história, mas outro fator importante é que era a opção do meio. Isso se chama viés de centralidade, por isso muitos escolhem o café médio ou o preço intermediário. Não é necessariamente a melhor opção, mas parece ser a mais equilibrada e familiar. Por isso, informações importantes geralmente ficam na linha central da página em muitos layouts de design gráfico. E se essa linha da beleza continua vencendo, não porque é a mais bonita, mas porque sempre é mostrada no meio. Não é muito reta, não é muito curva, é na medida certa. É a curva de cachinhos dourados. Tentei de novo com novas curvas e desloquei a linha da beleza para na direita. Ela ainda recebeu alguns votos, mas passou de ser claramente a escolha número 1 para ser a terceira opção. Algumas curvas estavam na margem do primeiro teste e quase não receberam votos, mas, ao movê-las para o centro, foram escolhidas bem mais. Isso mostra o viés de centralidade. É só um dos muitos truques psicológicos que designers usam para influenciar suas preferências. A composição é outro fator importante. Como alguns comentaristas apontaram, quando todas as curvas estão na tela ao mesmo tempo, o espaçamento entre elas realmente afeta como você percebe cada uma. Lembra do Parthenon? Apesar das curvas sutis e assimetrias, ele parece perfeitamente reto e harmonioso devido à relação entre seus elementos. Em estética e proporções, julgamentos de beleza são sempre contextuais. Trata-se mais de comparação e relacionamentos do que de analisar uma curva isolada. O contexto muda o conteúdo, e isso vai muito além de truques psicológicos. O conhecimento muda a sua percepção. Aqui está um exemplo simples. Essa linha sozinha não significa muito, mas se você transformá-la em um gráfico de ações, qualquer um que comprou essa ação aqui vai achar essa linha mais bonita do que a Mona Lisa. Raymond Loewy, famoso designer, dizia que a curva mais bonita é um gráfico de vendas crescente. Aqui vai outro exemplo. Essas formas de letras árabes na página são belas, mas se você lê árabe, sua percepção muda totalmente. Aliás, é isso que está escrito em inglês. Agora que entende o significado das letras, sua percepção muda. Conhecimento e compreensão influenciam como vemos beleza e significado.
No final do século XIX, pintores impressionistas romperam com as regras da pintura acadêmica e priorizaram a autoexpressão artística. Críticos diziam que o trabalho deles era desleixado, inacabado, basicamente o equivalente na pintura a uma letra feia. Exposições de arte estatais na França frequentemente proibiam impressionistas de mostrar seus trabalhos, mas hoje essas mesmas pinturas estão nos museus mais prestigiados do mundo. O cérebro humano não evoluiu nem mudou desde o final do século XIX. O que mudou foi a nossa percepção coletiva. Agora entendemos por que essas pinturas eram especiais e valorizamos mais a habilidade para criá-las. Quanto mais você entende algo, mais isso pode mudar sua percepção. E os designs considerados atemporais, eles seguem algum padrão universal de beleza, certo? Na verdade, não. No Ocidente, design atemporal costuma ser apenas o modernismo corporativo de meados do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que fontes sem serifa e formas simples criariam uma linguagem universal, unindo a humanidade. Sim, essa era a crença. O design modernista foi uma tentativa séria para criar um estilo universal e atemporal. A grande ironia é que esse estilo é logo identificado como pertencente a um período e cultura específicos. Daqui a 50 anos, essa estética vai indicar o design europeu do século XX e início do século XXI tão claramente quanto a ornamentação vitoriana indica os anos 1800. Na verdade, não é nada atemporal. Esse estilo se vendia como neutro e apolítico, mas na realidade serviu à expansão corporativa do pós-guerra. Chandigarh é uma cidade indiana inspirada no design modernista europeu, mas suas grandes estruturas de concreto e espaços abertos transmitem alienação e esterilidade. E como todos os prédios são feitos de concreto, eles absorvem o sol forte da Índia o dia todo e nunca esfriam de verdade. Ao separar áreas residenciais das comerciais, lojistas precisam se deslocar ao trabalho, em vez de morar acima da loja, algo comum na Índia. Acho Chandigarh interessante, mas esse design dito atemporal não fazia tanto sentido na Índia, especialmente naquela época. Esse é o risco de impor uma falsa ideia de beleza universal e atemporal, pois pode apagar culturas e piorar os lugares. Não digo que o modernismo seja sempre ruim, apenas que para a beleza atemporal o contexto importa muito. Vou fazer um vídeo sobre design atemporal, então inscreva-se para assistir. Ainda assim, existem aspectos da beleza considerados universais, independentemente da cultura, certo? Por exemplo, os seres humanos são biologicamente programados para detectar simetria em menos de 1/20 de segundo. A simetria é tão enraizada em nossa biologia que todos os mamíferos e possivelmente até todos os vertebrados são neurologicamente equipados para detectá-la. Somos tão rápidos em detectar simetria que nosso cérebro a percebe antes mesmo de termos consciência disso. Ainda mais curioso é que nós, humanos, talvez tenhamos um impulso biológico para criar ferramentas simétricas. Esses machados de mão acheulenses têm centenas de milhares de anos. Não há nenhuma razão funcional para fazer esses machados tão simétricos assim. Pesquisadores acreditam que os primeiros humanos faziam objetos simétricos por acharem mais bonitos, mas não há certeza sobre isso. Essa inclinação parece exclusiva dos humanos. Ancestrais pré-humanos e chimpanzés também faziam ferramentas manuais, mas não as esculpiam mais simétricas do que o necessário. Isso vai além das ferramentas. Cientistas afirmam que a simetria também influencia muito o nosso conceito de beleza quando se trata de rostos humanos. Esses pesquisadores dizem que os humanos são geneticamente programados para ver rostos simétricos como mais bonitos, e essa preferência pela simetria facial transcende a cultura. Não importa o grupo étnico ou a idade, a simetria é preferida. Nosso conceito de beleza seria influenciado por uma apreciação biológica da simetria? Talvez, mas é difícil dizer o quanto essa inclinação genética afeta isso. A simetria é provavelmente um fator, mas não o único. Além disso, se valorizamos a simetria em objetos e não só em rostos, ainda é muito debatido. Mas, com certeza, rostos simétricos são sempre mais atraentes, certo? É o que a ciência diz, mas sempre há exceções. É só olhar para Ryan Gosling. Ele é considerado um símbolo sexual,
mas seu rosto é bastante assimétrico, principalmente nos olhos. Observe o resultado ao cobrir cada metade do rosto dele. Um lado do rosto dele parece vilão de filme de espionagem, o outro lembra um simpático professor de artes do ensino fundamental. Se você espelhar o rosto dele para ficar simétrico, surgem duas pessoas bem diferentes. Talvez ainda haja esperança para quem tem rostos assimétricos. Acho que a assimetria do Ryan Gosling o favorece. Um lado é robusto, o outro simpático. Dado seu status de astro de cinema, muitos acham essa tensão atraente, embora ser um ótimo ator também ajude. A beleza não é só sobre cumprir critérios biológicos, como a simetria. É mais sobre alcançar o equilíbrio ou a harmonia. E o conceito de equilíbrio muda drasticamente dependendo do contexto. Voltando ao Partenon, ele não foi construído com equilíbrio geométrico perfeito. Ele foi feito para parecer perfeitamente equilibrado ao olho humano, que é uma coisa completamente diferente. Quando os humanos acham algo bonito, sentem uma estranha compulsão de transformar isso em regra universal. Tentamos encontrar um número mágico, uma curva, uma proporção. Já mostramos como isso pode ser enganoso, mas há um grupo de supostas regras de beleza especialmente absurdas. Isso criou toda uma indústria de pessoas desenhando retângulos e espirais em tudo, desde a Mona Lisa até logotipos corporativos, insistindo que tudo faz parte de algum antigo código cósmico. E se você já ouviu alguém dizer, bem, é claro que é bonito, segue a proporção áurea, então se prepare, porque eu vou acabar com isso para você. Ok. Essa aqui é tão completamente insana que eu nem sei por onde começar. Basicamente, a proporção áurea, a sequência de Fibonacci e a espiral áurea estão todas conectadas de um jeito que nem me importo em explicar. Essencialmente, a razão entre o lado maior e o lado menor de um retângulo áureo é de aproximadamente 1,618, repetindo infinitamente. Se você colocar outro retângulo áureo aqui, depois outro aqui e mais outro aqui, repetidas vezes com o tempo, você pode desenhar uma curva ligando cada borda que se cruza para criar o que é chamado de espiral áurea. E há várias outras coisas divertidas que você pode fazer com essa razão também. Essa proporção e espiral às vezes aparecem na natureza e foram estudadas pela primeira vez pelos gregos antigos. Ela só ganhou um nome sofisticado como razão áurea milhares de anos depois, no século XIX. E ao longo dos anos, ela acabou ganhando a reputação de ser encontrada em toda a natureza e no resto do universo. Em certo momento, chegou a ser chamada de proporção divina. Ela é vista como uma chave universal para alcançar beleza e equilíbrio. Encontrei um vídeo no Instagram que resume o que há de errado na compreensão da razão áurea e da geometria sagrada. Esse vídeo termina com uma proposta de venda para se inscrever em um curso de alguma coisa e não há nada de errado em tentar ganhar dinheiro ou vender algo, mas fazer isso de uma forma que ignora os fatos concretos da realidade é prejudicial para todos. Enquanto houver lacunas no conhecimento, sempre existirão pessoas inventando respostas para ganhar poder, influência ou porque acham legal, mesmo sem ser verdade. Vamos analisar o vídeo. A geometria sagrada é vista como mística, mas é a linguagem matemática do universo. Civilizações antigas sabiam disso. Pirâmides, templos e a natureza mostram isso. Espirais, hexágonos e fractais, todos baseados nessa proporção divina. Aviso, não assediem essa pessoa, nem deixem comentários maldosos nos vídeos dela. Vamos discutir as ideias aqui. Enfim, você vai ouvir pessoas dizendo que a razão áurea está escondida em tudo, mas na verdade é muito fácil refutar tudo isso. Vamos dar uma olhada no exemplo clássico da concha de Náutilo. Certamente, o exemplo mais citado deve corresponder à razão áurea, certo? Não, não é a mesma espiral. Vamos tentar uma espiral galáctica? Não. Que tal um furacão? Não. São todas espirais logarítmicas, mas não são espirais áureas. A maioria dos exemplos que ela citou também não funciona. Na verdade, acho que nenhum funciona, talvez um ou dois. Você pode encaixar um retângulo da razão áurea em quase tudo se tentar bastante. E é importante lembrar que a razão áurea é um número muito específico. Não é 1,6, não é 1,5, não é 1,62. É 1,618 com um monte de casas decimais que se repetem infinitamente depois disso. Agora, é verdade que essa razão às vezes aparece na natureza.
Padrões de sementes e girassóis seguem a espiral áurea, por exemplo, mas sua importância é extremamente exagerada. Vamos ouvir mais do nosso influenciador místico favorito. Pesquisas em neurociência indicam que padrões geométricos na natureza e arquitetura podem induzir ondas cerebrais teta, a mesma frequência ligada à meditação profunda, intuição, criatividade e estados alterados de consciência. Essa aqui é especialmente irritante porque eu sei que ela nem se deu ao trabalho de ler o estudo que está citando. Felizmente, eu li. O artigo diz que certas formas primitivas, feitas de certos materiais, podem ter uma ressonância eletromagnética alinhada com as frequências das ondas teta encontradas no cérebro. Mas a gente nem sabe como ou se essas frequências ressonantes nos afetam. Tudo foi feito em simulação de computador, sem construir estruturas reais ou testar em humanos. É pura especulação que isso afete o humor das pessoas. Para criar um ambiente que influencie sentimentos, geometria mística não é necessária. Basta usar o que arquitetos e designers já utilizam diariamente, obtendo resultados reais e visíveis. Coisas como iluminação, materiais, escolha de móveis, layout interno, cores, estilo arquitetônico. Essas são coisas que realmente podem afetar seu humor. O estudo citado por ela afirma que meditação profunda, intuição e criatividade ocorrem em frequências cerebrais distintas. Elas não estão todas sintonizadas no mesmo sinal cósmico, como ela diz. Culturas antigas aplicavam a geometria sagrada na arquitetura e arte para alinhar-se à ordem do cosmos, não por motivos estéticos. Ao incorporar esses padrões em seus ambientes, elas facilitavam experiências espirituais e a conexão com o cosmos. Essa afirmação é falsa. Pessoas sobrepõem espirais e retângulos em coisas que não se alinham, sem ligação com o cosmos. Nem sequer era chamado de razão áurea ou proporção divina até os últimos 100 ou 200 anos, muito depois dessas estruturas antigas terem sido criadas. Muitos dizem que o Partenon foi projetado com base na espiral áurea ou na razão áurea, mas isso não é verdade. Como falamos, as colunas e detalhes tinham comprimentos variados. Mesmo assim, ao sobrepor o retângulo áureo numa foto, fica claro que não encaixa. Aliás, há um motivo para as linhas serem grossas nesses diagramas. Elas escondem que não encaixa bem. Isso continua sem parar. Existem exemplos infinitos. Praticamente todos os exemplos que ela mostra nem sequer usam a proporção áurea. O mais louco é que existem milhares de Reels no Instagram, vídeos no TikTok e sites falando sobre isso. O nível de desinformação coletiva sobre esse assunto é absolutamente insano para mim. Consigo até perdoar alguém aleatório no Instagram por essas afirmações falsas. O mais impressionante é que até professores e cientistas renomados, com artigos publicados, espalham com confiança besteiras sobre isso. Eles citam exemplos da razão áurea na arte e natureza, o que, como já dissemos, não é verdade. Porém, encontrei isso em um artigo acadêmico. Tenham mais padrão, pessoal. Olha, eu já cometi erros parecidos no YouTube. Eu não acerto tudo o tempo todo, mas isso aqui já é exagero. Ao analisar o estudo sobre a proporção áurea nos ninhos do baiacu, a medição do círculo parece arbitrária. Afinal, onde está de fato a borda? Só esses dois picos seguem a proporção áurea. Na maioria, as próprias medições deles mostram que nem atingem essa proporção. Muitas fontes tidas como confiáveis distorcem a verdade e priorizam pesquisas superficiais e chamativas, que parecem legais, mas não são verdadeiras. Sinceramente, o fato de um peixinho construir essas estruturas já é incrível. Não precisa forçar a proporção áurea nisso para tornar especial. É por isso que eu realmente não entendo essa fascinação por isso. Por que precisamos de uma única proporção para explicar tudo? Por que a natureza já não é incrível e inspiradora o suficiente por si só? Por que precisamos atribuir a ela umas leis estranhas do universo? Não é preciso atribuir proporções ocultas para algo ser bonito. Apenas aprecie a beleza com seus próprios olhos. Regras de design servem como base, mas perdem relevância conforme você aprimora sua sensibilidade. Há muitos designs que propositalmente ignoram as chamadas melhores práticas, como faziam os pintores impressionistas do século XIX. Se essas regras são sobre conforto visual e previsibilidade, então quebrá-las tem a ver com tensão. É o equivalente visual da dissonância na música. Isso aproxima você e pode ser positivo.
Quase todo movimento artístico ou de design revolucionário envolveu quebrar regras do passado. Há um grande valor em buscar a beleza. Justamente por ser difícil de definir, ela se torna especial. Uma regra perfeita leva tudo à mesma aparência, eliminando diferenças culturais e experimentação. Conversei com meu amigo Antônio e ele disse que o design faz parte de uma cultura viva. Bons designers perguntam: o que é belo neste momento do tempo vivo? Eles utilizam habilidade técnica, compreensão cultural, expressão pessoal e buscam tornar isso relevante para o presente. Existe sim uma linha da beleza, mas essa linha muda com as pessoas e a cultura. Ela vive e se move dentro de todos nós. Esses vídeos exigem centenas de horas de produção. Leio mais de 1000 páginas, consulto especialistas e aplico meus 15 anos de experiência em design. Se você gosta desses vídeos e quer apoiar um espaço de discussão profunda sobre design e cultura, considere me apoiar no Patreon. Por alguns dólares mensais, você tem acesso antecipado aos meus vídeos e um vídeo de comentários dos bastidores como agradecimento. Planeje uma transição gradual para um modelo mais financiado pelo público neste canal. Assim, podemos falar sobre os temas que importam para vocês. Quero mandar um grande agradecimento aos meus apoiadores no Patreon. Agradeço sinceramente o apoio de vocês. Não conseguiria sem vocês. Espero que tenham aprendido algo e tenham um ótimo dia.